Senhor, irmãos, coloquem em pé, por favor. Vamos estar orando pelo pregador, mensageiro desta noite. Os irmãos, estenda as mãos para cá. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta noite te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e vai estar fazendo nesta noite. Apresento o teu servo nas tuas mãos, meu Pai, levo para que o Senhor venha usá-lo poderosamente, especialmente para falar conosco, falar com a tua igreja. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhe peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quem sentiu a presença de Deus aqui? Fiquei muito feliz de ver a Alessandra louvando ao Senhor, até brincando com a voz. Eu entendo um pouco de música, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Continua desse jeito que Deus... Eu senti a presença de Deus, irmãos. Sabe quando a pessoa tem comunhão com Deus? Parece que Deus sai do seu trono e envia o seu Espírito para poder ouvir a palavra. Porque são os seus servos que estão louvando o seu santo nome. Isso eu consigo sentir a presença de Deus nesta noite. Eu queria ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vocês encontraram, amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Amém, queridos? Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, o que seria mais importante na vida de um homem nos dias atuais? O que seria algo assim maravilhoso que encheria o seu coração? Para algumas pessoas, ser rico, amanhecer amanhã rico, olhar na sua conta, no seu extrato bancário, e amanhã cedo, quando olhar para ele, ver que os dígitos da sua conta são enormes. E agora ele se torna uma pessoa milionária. Para muitos, isso é o clímax de alegria que uma pessoa pode ter. Para outros, uma Ferrari. Para outros, uma moto, uma viagem, uma grande casa, uma casa com piscina. São vários itens que podem trazer uma alegria constante, uma alegria no coração da pessoa, que ela possa até dizer que é a mais importante da sua vida. E quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós vemos que Davi, ele estava agora no seu palácio em Jerusalém. Davi havia chegado a época dos reis saírem à guerra.
dos reis se levantarem, pegarem os seus exércitos e irem de encontro contra o inimigo. Mas Davi resolvera ficar em casa, descansando, relaxando um pouco. E muitas das vezes parece um pouco com a gente. Cansado das batalhas, cansado das lutas, cansado do trabalho, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos. Davi estava como nós, querendo apenas tirar um descanso. Mas o glorioso, irmãos, que quando se trata de salvação, quando se trata de homem e mulher de Deus, eu quero deixar uma palavra no seu coração que vai te entristecer agora. O homem e a mulher de Deus, que luta para estar um dia diante do trono da glória, salvo em Cristo Jesus, ele não tem descanso sobre a terra. Ele não tem descanso. A batalha, ela tem vários padrões, vários objetivos. Uma delas, na batalha, se usa muito a força. Os comandantes usam a sua inteligência para vencer a batalha, dando ordem aos soldados para que usem a sua força, estratégia. Existe também a guerra psicológica, a qual o inimigo não ataca, mas ele fica rodeando em volta e falando: quem é o seu Deus? Quem é você? Você é um pecador. Você não tem coragem de fazer isso. Você não vai conseguir. Essa é a batalha psicológica de Satanás na vida do crente. E quando nós olhamos para Davi, Davi está no seu palácio descansando. Diz a palavra do Senhor que ele estava deitado, tirou um cochilo, descansou e se levantou e foi passear pela sacada do seu palácio. E ele viu uma mulher tomando banho. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que depois de Davi ter tomado essa mulher por esposa, mesmo ela sendo casada, Davi não confessara diante de Deus o seu pecado, mas ocultara o seu pecado. Tentou esconder aquilo que havia feito de errado. E uma das coisas que Deus batalha contra é homens e mulheres, ainda que sejam seus servos, que não confessam os seus pecados e procuram ocultar e não revelam nem mesmo diante de Deus em arrependimento aquilo que fizeram de errado. Davi continuou o seu reinado. Deu ordem aos capitães para que enviasse o marido de Batseba. Olha, fala para ele que ele precisa descansar. Enviaram ele para Jerusalém e o rei colocou vigias, espias, para que ele pudesse entrar em sua casa e ficar com a sua esposa. Só que ele era um homem tão fiel ao rei que ele se embebedou e dormiu na porta do palácio e não foi para casa ficar com a sua esposa. Davi, enfurecido, ainda não contente, porque ele queria ocultar, porque sabia que ela estava grávida, queria que ele pensasse que ele era o pai da criança. E eu entendo algo, irmãos, que o homem nós podemos enganar, mas Deus ninguém engana. Glória a Deus, é verdade. Davi, não contente, porque os seus planos malignos, a sua maldade não deram certo, Davi agora pega e fala para os seus comandantes: olha, coloque Urias na frente da batalha. E quando a batalha estiver dura, quando as coisas ficarem difíceis, e você vê que começou uma carnificina na frente entre os soldados, recuai e deixai-o sozinho na frente da batalha para que morra. Davi, além de cometer um adultério, ele também cometera um homicídio diante do Senhor. Davi continuara a sua vida como se nada tivesse acontecido. Davi continuava com seus planos, com seus objetivos. Deus não enviara ninguém para tirar
Davi da posição que o havia colocado. Preste bem atenção nos detalhes, irmãos, que eu vou citar nesta noite. Deus não tirara Davi, Deus não matara Davi, Deus não mandara um anjo matar Davi, Deus não colocou uma doença no coração de Davi, Deus não fez nada com Davi. E Davi continuou reinando em Israel, da maneira como antes ele reinava, antes de pecar. Só que aconteceu o seguinte: um dia está Davi sentado no trono, diante de toda a corte real. Os príncipes de Israel estavam diante dele. Davi está sentado no trono real, com a sua coroa real, com o seu cetro real e com o seu manto real. Quem olhava para Davi naquele dia, olhava para Davi e vira e lembrava em seu coração quão grandes coisas o Senhor havia feito em Israel através daquele homem que estava sentado naquele trono. Quem olhava para Davi lembrava de como ele, na sua mocidade, derrotara o gigante Golias e agora estava ali, sentado no meio da corte real, julgando os problemas do povo de Israel. E aconteceu um dia que Davi está sentado nesse trono, julgando os problemas entre o povo. Um casal brigou ali, olha, a esposa quer apresentar uma queixa diante do rei. E o casal diante do rei apresentava a sua queixa. Olha, este homem, ele fez isso comigo. E ali o Davi dava a sentença. Olha, o irmão bateu no meu carro e eu preciso que ele me pague, ele não quer me pagar. E Davi dava a sentença dos problemas de Israel. Olha, a ovelha dele, o carneiro dele pulou e matou o meu carneiro, invadiu a minha terra e esse homem não quer me pagar. Ó rei, faça justiça. E Davi dava a sentença desses problemas. E então chegou um dia em que o Espírito de Deus encheu o coração do profeta Natan. No capítulo 11, no capítulo 12 você encontra isso, capítulo 12, versículo 1 seguinte. Eis que Davi está sentado diante da corte. E ali entra o profeta Natan. O profeta Natan se coloca diante do rei, diante de todos os príncipes de Israel que assistiam diante de Davi. Davi está sentado no trono real com sua coroa real, com seu manto real, seu cetro real, julgando, fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era reinar sobre Israel. Porque o próprio Deus havia pegado ele e levantado ele, colocado como príncipe sobre a casa de Israel, para poder julgar Israel, governar Israel. E então entra o profeta Natan e diz: ó rei, vives para sempre. Ó rei, tem uma causa para apresentar diante do Senhor. Eu tenho certeza que também falou: fale, profeta. E ele disse: eis que haviam dois homens em Israel. Um homem era rico, abastado, tinha muitas ovelhas, muito gado. Mas vindo um viajante até um homem rico, ele não quis pegar das suas ovelhas e nem das suas vacas. Perto deste homem havia um homem pobre, que tinha apenas uma única cordeirinha. Ela dormia no seu regaço, em seus braços, comia à mesa junto com seus filhos. Mas vindo um viajante a este homem rico, não quis ele pegar do que tinha. Ele foi e tomou a única cordeirinha que este homem tinha e serviu no banquete para o viajante. Quando Davi ouviu isso, Davi deu a sentença. Eis que Davi se levanta no trono e todos ficam atônitos, esperando a justiça sair da boca de Davi. E Davi se enfurece e diz: digno de morte é o homem que fez tal coisa
em Israel. Glória a Deus. Saiba de uma coisa: a posição que nós ocupamos em nossas vidas é Deus quem estabelece para nós. Deus chama homens e mulheres e os levanta para serem luz no meio das trevas. Deus te chamou e te colocou em uma posição para ser um mediador, um profeta, um anunciante da verdade do reino de Deus. Davi se levantara no trono cheio de fúria, achando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas Davi estava em pecado. Davi estava em pecado, estava no trono, estava na posição que Deus o colocou, mas estava em pecado. O Espírito de Deus já não estava mais em Davi. Agora entrara pelas portas do palácio sobre a vida de Natã. Eu quero te dizer uma coisa: existem pessoas que estão na presença de Deus, estão dentro da casa de Deus, mas já não tem mais o Espírito de Deus dentro das suas vidas, porque não confessam e não abandonam o pecado. Querem ter aparência de crente, falar como crente, estar no meio dos crentes, mas as suas condutas, o seu modo de pensar, o seu modo de agir não tem nada a ver com o crente. Vir para a casa do Senhor se tornou um costume. Estar dentro da casa de Deus, louvando a Deus, virou um hábito. Se eu não for, parece que eu não fiz nada essa semana. E o engraçado, irmãos, é que Davi foi pego em um momento que pensava que podia descansar. Davi foi encontrado pelo inimigo, foi pego pelo inimigo, seu coração foi roubado da presença de Deus quando ele buscava um descanso. O crente não tem descanso. Quem quer ir para o céu não tem descanso. Tem pessoas que falam que orar é pagar preço. Irmãos, para com isso. Orar é alimento para que você continue vivo em comunhão com Deus. É uma luta constante. Paulo, ele diz: o bem que desejo fazer, esse não faço. Mas o mal que quero fazer, esse sim. O mal que não quero fazer, esse sim eu faço. Parece que Paulo está em confusão. Parece que a cabeça de Paulo está dando um tilt, como diz hoje, né? Parece que Paulo está em dúvida. Mas vem cá, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que não quero fazer, esse faço. O que Paulo está falando sobre isso? Paulo estava falando sobre as duas naturezas que habitam dentro de nós. A natureza adâmica, do velho homem, e a natureza de Cristo. E a própria Bíblia ainda fala, eu não me lembro onde está agora, mas ela fala assim, que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito, para que ambos não venham fazer a sua própria vontade. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus, a natureza de Cristo dentro de você, está lutando contra a sua carne. Sabe aquele pensamento que você tem do passado? Quando as coisas voltam, você fala, puxa, eu gostava de um pagode. Caramba, eu gostava de um rap. Nossa, olha, eu ouvia Racionais e MCs, aí passa um carro tocando assim, puxa, era legal. Sabe, isso é a carne falando. Isso é a carne falando dentro de você. Aí sabe quando você fala assim, não, eu acho que eu vou ver como que está aquela festa ali. Aí você sente aquele remorso no seu coração dizendo assim, vai não. Você já não pertence mais àquele lugar. Aleluia. Aquelas coisas já não te pertencem mais. É o Espírito de Deus lutando dentro de você, irmãos, para que você não faça
a vontade da carne. Olha que coisa linda. Glória a Deus. É uma batalha constante. Você está todo dia em batalha. Não tem descanso, irmãos. E para vencer essa batalha, você precisa estar cheio da presença de Deus. O pecado tem que ser algo externo da sua vida. O pecado tem que estar fora da sua vida. Ainda que você venha pecar, ainda que você venha errar, tem que ser como um acidente de trânsito. Ninguém compra um carro, sai com ele pensando em bater nele. Ninguém faz isso. O pecado tem que ser a mesma coisa. E o engraçado é que o acidente de trânsito acontece quando você diz: eu me distraí. Não é assim? Normalmente, um momento de bobeira. Puxa, eu olhei. Nós que somos caminhoneiros, eu olhei para o rádio. O caminhão sai e desce. É segundos. Por quê? Porque nós tiramos a atenção naquilo que Deus quer que nós não tenhamos essa atenção. Nós temos que olhar para o objetivo que é Jesus, irmãos. Nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para a cruz. Para a cruz. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que continuar olhando para a cruz. Porque existe um dia, uma hora, um minuto marcado em que você será visitado por Satanás. Você será visitado por um espírito maligno, um espírito imundo proveniente do inferno. E ele vai visitar a sua vida. E ele não vai mandar carta, não vai mandar telegrama, ele não vai fazer que nem o Éder fez hoje. Irmão, estou indo aí na sua casa. Né? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ele vai fazer como ele fez com Davi. Davi estava desapercebido. Oh, olha o reino que Jesus me deu, que Deus me deu. Estava desapercebido. E era exatamente o minuto, o momento em que este Espírito ia visitar a vida de Davi. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Por que o crente tem que estar cheio de Deus? Por que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus? Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesus falando: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Olha o anúncio que Jesus está falando. Jesus está falando: quando o espírito imundo tem saído do homem. Para que o espírito imundo saia da vida de um homem, tudo que é proveniente do inferno é trevas. Para que as trevas se vá, a luz tem que entrar. Então Jesus está falando: quando o espírito imundo sai, quer dizer, Jesus entrou Glória a Deus. neste homem. E o espírito imundo saiu. Jesus está falando de mim. Jesus está falando da irmã. Jesus está falando do jovem, da jovem. Está falando: todos vocês que vieram à minha presença, eu os libertei através do meu sangue. Mas saiba de uma coisa: você precisa saber que este espírito, ele anda por lugares áridos, procurando outra vida para possuir, e não encontrando, porque já estão todos cheios, ou de outros espíritos, ou do Espírito de Deus. Ele não encontrando, ele fala: mas que besteira que eu estou fazendo? Vou voltar de onde eu saí? E diz a palavra do Senhor que ele vem, visita a vida do crente, e diz a palavra de Deus, e chegando, acha varrida e adornada. Olha só.
consigo mais 7 espíritos pior do que ele. Deus está falando, irmãos, que você será visitado por um espírito maligno que habitará na sua vida. Este, irmãos, é o motivo porque muitos crentes caem na presença de Deus. Porque não observam o que está escrito na palavra de Deus, que diz: não entristeçais o meu espírito, na qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, olhando e desejando as coisas do mundo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, dando mais voz ao pecado do que a voz de Cristo. Abra o seu coração, se encha deste Deus, deixa que este Espírito venha possuir a sua vida, porque o Espírito Santo tem ciúmes de você. Deus não te chamou para ser vaso de Satanás, mas Ele te chamou para ser vaso cheio de honra e glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ter aparência de crente, irmãos. Satanás não olha para isso. A única parte do teu corpo que Satanás tem medo são dos teus joelhos, dobrados na presença do Senhor. Aleluia. Existe um dia em que Satanás irá visitar você. Davi estava passeando pelo seu palácio, achando que poderia ter um descanso. O que é que tem tirado a sua atenção? Vocês já observaram a magia que o mundo aplica sobre as pessoas na Terra? Na macumba, magia se revela da seguinte forma. Magia, a definição é essa: é tudo aquilo que afasta o homem da verdade pré-estabelecida por Deus. Eles ensinam isso lá, eu aprendi isso lá dentro, aqui em Banda. Tudo que afasta o homem da verdade pré-estabelecida por Deus chama-se magia. E se você olhar para o nosso calendário, o calendário brasileiro, eles não querem que você olhe para as coisas da vida a qual a Bíblia diz que você tem que olhar. Irmãos, nós temos que olhar para a nossa salvação. O Senhor Jesus disse assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o resto, tudo que ele fará, as demais coisas ele fará. Então ele está falando assim: ó, não tenha preocupação com o que há de vestir, com o que há de comer, porque eu, o Senhor, te darei. Mas busca a minha justiça, busca o meu reino, busca a minha face. Ele fala isso. E se você olhar para o calendário, não quer que Satanás não quer que você olhe para o dia da sua morte. Quantos aqui essa semana pensou no dia da sua morte? Ninguém. Não deu tempo? Aí não pensou essa semana na sua morte? Você pensou na sua morte essa semana? Não. Ninguém pensou na morte. E a Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há luto do que aonde há festa. Mas você não é o culpado de ter parado para pensar na sua morte. É porque existe uma força neste mundo que está trabalhando para que você não olhe para ela. Vamos ao nosso calendário? Nós estamos no mês de dezembro. Todos estão pensando no... Oh, glória! Acabou o Natal, comeu o panetone, que fechou os olhos e já está pensando no ano? Não deu tempo de olhar para as coisas da vida. Terminou o ano novo, está se vestindo, tomou banho, tá? Ah, eu vou na orla ou vou para a igreja lá orar. O que eu faço? Não, eu vou passar na igreja. Quando você vem para a igreja e você passou em frente à televisão, eles estão mostrando o quê? O carnaval. Aí depois do carnaval vem o quê? Vem a Páscoa, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, finados. Sempre olhando para uma data
festiva, sempre olhando para uma data comemorativa de alguma coisa, para que você não olhe para a verdade que está diante dos teus olhos. Hoje é um dia que vai acabar. Se você não partir desta terra, escute bem, se você não partir desta terra hoje, saiba que o dia que passou hoje é um passo em direção à morte. Você está caminhando em direção à morte. E se esse dia chegar, esta hora acontecer, e você estiver em pecado, vazio, longe da presença de Deus, eu sinto muito em te dizer, o lugar que te espera não é nada bom. Mas Deus, sabendo das nossas dificuldades em compreender, Deus deixou para os judeus 10 mandamentos, não foi? Escreveu para... Olha só como são as coisas. São detalhes que Deus me mostra e eu transformo em pregação. Deus me escreveu na tábua de Moisés quantos mandamentos? 10. Adão tinha quantos mandamentos? Cumpriu o mandamento que Deus havia dado? Deus já está esperando que você erre. Deus sabe que você errou. Deus sabe que você não é um Superman. Deus sabe o que habita em você. Deus sabe o que a sua carne é capaz, como Satanás é capaz de te seduzir. Mas você, irmãos, a lei para a salvação na vida de um homem é a seguinte: Deus irá olhar do céu e encontrará todos nós pecadores sobre a face desta terra. Não haverá nenhum outro aqui que seja 100% santo, porque o único nascido de mulher santo, 100% santo, chama-se Jesus. Para ele não há. Mas existe uma regra para a salvação. Mesmo que você erre por causa da por causa do pecado que habita em você, na sua carne, e a luta que existe dentro de você, no Espírito de Deus, você precisa entender que o mandamento se resume nisso que eu vou falar, para a sua salvação. Se chegar a hora em que Deus pedir a sua alma e falar: olha, Alessandra, hoje é o dia da Alessandra vir embora. Hoje acabou os dias da Alessandra sobre a face da terra. E se ele vier visitar a vida dela neste dia, recolher a Alessandra e encontrar dentro do coração da Alessandra, olha só, dentro do coração da Alessandra, uma mulher que peca, que serve a Deus, que é pecadora, mas é um pecador arrependido, que está continuamente lutando, buscando, se esforçando na presença dele. Ele sabe quando está. Ele conhece o coração da pessoa. Se ele encontrar, ainda que seja pecador, ainda que ela tenha errado, e ela continua ali: Senhor, eu me arrependo disso, Senhor, eu estou buscando a tua presença, e o Senhor vier nesse dia, certamente ela irá morar com Deus nos céus. Aleluia. Mas se em contrapartida o Senhor vier e encontrar qualquer um de nós entregue ao pecado, sabe o que é o entregue, irmãos? É aquele que não luta contra o pecado, sabe? Ele assiste qualquer porcaria que passa na televisão, para ele tá bom demais, entendeu? Ele assiste qualquer tipo de vídeo que passa na internet, porque para ele tanto faz. Se chamarem ele para ir numa festa, ele vai, mas nos dias de culto ele está dentro da igreja. Se ele precisar mentir, ele mente. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí com o pecado, ele está entregue ao pecado. Aleluia. Se ele precisar derrubar alguém dentro da igreja, ele vai derrubar, porque ele não tem compromisso nenhum com a salvação. E ele acredita que desta forma ele conseguirá ter salvação.
dizer uma coisa: o Espírito de Deus não habita em pessoas deste nível. Aleluia. Glória a Deus. Não habita. Davi, depois de ser afrontado pelo profeta Natan, diz a palavra do Senhor que Davi saiu da presença de todos que estavam lá. Desbaixo. Deus havia falado na boca de Natan: Davi, lembra-te, Davi, de onde te tirei, dos currais das ovelhas do teu pai, e te coloquei assentado sobre o trono de Israel. E se isso, Davi, não te fosse muito, eu te acrescentaria mais, Davi. Aí Deus dá uma sentença para o castigo de Davi. Porque feriste a espada, Davi. Eu entendo dessa forma. A espada porque mataste Urias, pela espada de Amon. A espada jamais se apartará da tua casa. E Davi está ali sentado, atônito, chorando. Olha, irmãos, a família de Davi, a sua herança, iam sofrer por causa do pecado de Davi. Quem é pai aqui? São pais? Um segredo agora dentro da Bíblia. Querem ter filhos abençoados? Sirva com todo o vosso coração o Senhor. A palavra de Deus, como eu mostrei aqui agora, Davi recebeu uma sentença e uma maldição da parte de Deus sobre toda a linhagem de Davi, a qual a espada não se apartaria da sua casa. Toda a sua descendência depois dele sofreu de alguma forma por causa deste pecado de Davi. E da mesma forma, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Quer ter filho abençoado? Sirva com integridade o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu estava trabalhando e eu comecei a me irritar muito, comecei a ficar doente. Eu confesso para os irmãos, tem hora que a gente tem o costume até de usar a linguagem. A gente é carne, a gente também erra, né? Tipo, eu estou me justificando pelo meu erro. Né? Quando a gente fala assim, a gente está tentando se justificar porque eu errei diante do Senhor, fiquei bravo, nervoso, briguei com as pessoas por telefone na empresa, mas eu estava já começando a ficar doente. E quando eu entrei em contato com a minha filha, a Ellen Miriam, olhei no status dela, festa. Aí eu olhei outra foto, a Stove, cerveja. Entrei em contato com a mãe dela e falei assim: filha, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ela, ó, já fiz de tudo. A Ellen não quer ir mais para a igreja. Eu falei: então agora deixa comigo. Você vai fazer o quê? Eu falei: não, deixa comigo. Você vai ligar para ela, vai brigar com ela. Deixa comigo. Agora é a minha parte. Pergunta o que eu fiz. Liguei. Fui orar. Amém. O errado é eu, que sou o pai. Porque a palavra já diz que ele está visitando a minha maldade na vida da minha filha. Aleluia. Nós temos que assumir a responsabilidade diante de Deus e sermos realmente aceitar o que a Bíblia diz que nós somos. Errou, confessa o teu pecado, corre aos pés do Senhor. Aleluia. Davi fez isso. Davi ouviu a sentença de Deus através da boca de Natan. Se fosse um rei louco, tinha mandado matar Natan, mesmo sabendo que era Deus usando ele. Mas Davi correu para a presença do Senhor, se jogou no chão e disse em oração: Senhor, contra ti eu pequei, Senhor. Somente contra ti, Senhor, eu pequei. Mas uma coisa eu te peço: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia.
diz que não há perdão contra o pecado do Espírito Santo, vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia fechada mostra isso. De Gênesis até o livro de Mateus, o ministério da justiça, o ministério de Deus Pai. Depois do nascimento de Jesus, quando Jesus começou a anunciar o reino, ele disse: eis que vos é chegado o reino de Deus. Jesus tem o ministério do reino, o ministério do Filho. Aí depois veio o Espírito Santo em Atos 2, que foi derramado sobre a terra, se iniciou o ministério da graça. E o Senhor Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, sozinhos. Vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E ele, olha só, quando uma pessoa começa a errar demais na sua vida, é porque ela não tem mais a orientação do Espírito Santo de Deus. Tudo está errado, casamento começa errado, os filhos começam a andar por caminho errado, tudo que faz não prospera, tudo que coloca a mão dá errado. Sabe por quê? Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, mas vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Glória a Deus. É ele quem conduz o homem. E aí, irmãos, pare para pensar. O Espírito Santo está aqui na terra. Quem peca contra o Pai, o Espírito Santo de Deus sobe até os céus, vai até Jesus. Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, diz assim: Pai, o Everton pecou, perdoa, porque ele pediu perdão para mim. Ele pediu perdão, Pai, perdoa ele. E o Pai perdoa o seu filho. Aleluia. Porque nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Logo depois disso, você peca contra Jesus. Este Espírito Santo sobe até o trono da glória de Deus, intercede diante do Pai, dizendo: Pai, ele pecou contra o teu filho amado, perdoa ele, Pai, perdoa ele. Ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do trono, ele chora, ele sofre para que o Pai te perdoe, e você pede perdão e ele te perdoa novamente. Mas se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, quem é que vai subir até o trono da glória para pedir e interceder por você? Aleluia. É por isso que está escrito em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Porque se Cristo vier, você irá ficar, porque o Espírito Santo se afastou da sua vida quando você deu entrada para o pecado. Aleluia. Que está determinado que não pode mais passar os portões dos céus. Não é o pecador. Não é o pecador que está proibido de entrar no reino dos céus. O que está proibido de entrar no trono da glória diante do Deus Todo-Poderoso é o pecado, irmãos. Aleluia. Por isso, irmão, se você está carregando o pecado, joga fora essa coisa, porque vai te levar para o inferno. Ele não pode entrar no trono da glória. Ele não tem acesso diante de Deus. Mas você, sendo pecador arrependido, entregando a sua vida para Jesus hoje, você tem todo o acesso diante do Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender isso, irmão? Você glorifica ao Senhor. O teu inimigo chama-se Satanás. E a ferramenta que ele usa para te afastar do teu Deus é o pecado. Aleluia. É o pecado. A ferramenta de Satanás é o pecado. Consagra os teus olhos, homem. Consagra o teu coração, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés, a tua boca, a tua língua. Consagra. Aleluia. Glória a Não Deus. dê os seus membros para serem outra vez instrumento do pecado, como diz Paulo. Aleluia, Senhor. Mas use-os como ferramenta santa diante do Senhor. Glória a Deus. Abra sua boca para louvar. Abra sua boca para bendizer. Abra sua boca para pregar o Evangelho. Abra sua boca para fazer algo pelo trono de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Irmãos, eu moro na cidade de Caiuá. A minha igreja só tem culto dia de quarta e domingo. O povo que vai na quarta não vai no domingo. O povo que vai no domingo não vai na quarta. Eu aprendi uma coisa, irmãos.
quando Deus mostra algo dentro da igreja que precisa ser feito, quando Deus mostra algo para você em sonho, ou você não se identifica com algo dentro da igreja que pode ser melhorado, Deus está falando assim: faça você. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendi isso na prática. Eu era um maldizente, falava contra tudo dentro da casa do Senhor, até o dia em que Deus me visitou e falou comigo. Ele falou o seguinte: se você está enxergando o que pode ser feito, o que dá para fazer, Aleluia. é porque eu te chamei para fazer. Glória a Agora! Deus. Oh, glória. Aleluia. Deus falou dessa maneira. Acorda! Eu acordei. E eu cheguei ali em Caiuá, todo mundo desanimado. Aquela coisa que todo mundo já está acostumado. As mesmas pessoas que cantam, as mesmas pessoas que falam, as mesmas pessoas têm. E a esposa falou assim: a gente se ferrou dessa vez, né? Ela falou assim: por quê? Porque a gente estava congregando aqui no Tássio. Aí pedi transferência para lá e estou morando lá. A gente tem que estar ligado na igreja onde mora, né? Aí ela falou assim: você se ferrou também, né? Eu falei: não, amor, por que você está falando isso? Você não vai acostumar com o culto aqui. Não, mas graças. Eu cheguei lá, irmãos, não tinha culto. Já logo coloquei umas cadeiras. Hoje mesmo eu montei lá em casa lá e mostrei para o Éder e mostrei para a Thaís. Falei: Thaís, olha aí, eu enxergo uma igreja nessa área aqui. Desde o primeiro dia que eu entrei lá em casa, eu olhei assim e falei: eu vejo uma igreja nessa. Aleluia. Falei para minha esposa: vamos trabalhar. Falei: tá bom. Minha esposa era assim, viu? Mas ela fica matutando, pensando. E aí hoje eu montei a cadeira e mostrei lá para ela. Aí eu falei assim: olha, é o seguinte, vou chegar no pastor. Mas por quê? Não vejo falando nada do jovem não canta, só canta no back vocal. Você chega lá, tem quase 30 pessoas em cima do púlpito. Terminou aquilo, acabou. Não faz mais nada. E os jovens estão se entregando às drogas, à prostituição, ao funk. É com um e com o outro, não sabe qual namorado namora. Você vai ver, tem moça de 18 anos que já teve 20 homens na sua vida. Estão totalmente perdidos, precisando de ajuda. E eu falei: eu sou o agente dessa ajuda. Aleluia. Jesus não me chamou? Glória a Deus. Eu tenho 3 meses. Eu falei: eu vou. Falei para minha esposa: eu não estou bem, vou no médico, vou afastar, vou ficar o final de ano em casa e vou trabalhar para o Senhor. Ela falou assim: não é tão fácil. Eu falei: quando alguém falar para você, principalmente for eu, saiba, eu já orei, já busquei, o Senhor já confirmou. Eu vou. Cheguei em casa, parei o caminhão carregado. Eu estava me sentindo mal, estava passando mal. E ela falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: arranca tudo de dentro do caminhão. Arranca tudo, arranquei tudo. Ela me ajudou, peguei roupa, peguei mala, peguei tudo que tinha, cozinha. Arranquei. Ela falou: mas amor, o que está acontecendo? Eu falei: calma que você vai saber. Peguei o telefone e liguei ao César. É o seguinte, manda outro motorista aqui na minha casa vir buscar o caminhão, que eu não estou bem, não vou trabalhar. Senão eu vou morrer na estrada. Aí: não, calma aí, o que está acontecendo? Eu falei: não, está feito. Já tirei minhas coisas, só você mandar. O caminhão está carregado, com a nota vem aqui, cara. Minha esposa olhou assim e falou: meu Deus, e agora? Vai perder o serviço, né? Eu falei: amor, segunda-feira, médico, depois fazer exame, depois INSS. Ela falou: mas não precisa ter tanta certeza do que você está falando. Eu falei: se preocupa não, quem está conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Ele falou comigo, vai acontecer. Fui no médico, fiz os exames, fui no INSS, o doutor veio assinou lá 3 vezes. Foi os 3 meses que eu precisava. 3 meses para descansar, irmãos. 3 meses para lutar pelas almas. Cheguei no pastor, falei: pastor, é o seguinte, 3 meses em casa, quero começar a trabalhar com jovens que estão tudo dispersos na igreja. Posso? Ô irmão, eu
vou ver pela pastora, quando o senhor vai vendo, vamos montando, tá? Beleza. Já fui anunciando, fui falando. Os jovens não estiveram em casa. Aleluia. Todo Glória a sábado Deus. estão se encontrando em casa. Aleluia. Adultos estão começando a vir em casa fazer culto junto com os jovens. Glória a Deus. E os jovens estão vindo. Aleluia. Mas janeiro está chegando, preciso voltar a trabalhar, e agora? Aí o pastor falou, irmão, se você não achar ruim, eu posso assumir lá o trabalho lá. Eu falei, pastor, fica à vontade. Uma porta foi aberta. Aleluia. Mas Glória a depende de Deus. você, irmãos. Verdade. É através de você. Você que tem ouvido a sua vida toda que você não seria ninguém, não é capaz, que precisa ter curso disso, curso daquilo. Não, irmãos. O que você precisa ter na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode parar o homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos? Se coloque de pé na presença. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Santo o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero nesta noite, irmãos. Eu sei que às vezes as minhas palavras podem parecer duras. Eu tenho medo, irmãos, às vezes quando eu estou pregando, que minha esposa fala, Everton, às vezes parece que são duras as suas palavras. Aí eu falei, Aleluia. como pode Glória a alguém Deus. exigir algo de um homem se ele está dando voz à palavra de Deus? Aleluia. Ninguém pode exigir nada deste que prega a palavra, sendo que ele está dando voz à verdade que contém aqui dentro da palavra de Deus. Se estiver fora, irmãos, pode descer lá para o lado e vir fora. Mas se estiver aqui dentro, e for verdade, é Deus que está falando. Glória a E Deus. Deus, nesta noite, Ele nos chama ao arrependimento de Davi. A se entregar, irmãos. Davi não teve vergonha, porque diante dele estava toda a corte real. Todos os príncipes de Israel estavam lá. Você imagina a decepção no coração daqueles que via Davi crescendo, vendo Davi chegar lá no trono, e agora ver Davi caído. Deus que o levantou e o colocou lá, falando para ele que ele errou, que ele pecou. Decepções sempre irão acontecer quando nós nos apoiamos em homens. Mas quando a nossa fé está baseada naquilo que Cristo é, naquilo que Deus fez, e na presença do Espírito Santo, irmãos, nós não somos abalados. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque maior que seja a posição do homem na terra, ele ainda é um pecador como eu e você. Aleluia. Que precisa se arrepender, que erra, que peca. E Deus, conhecendo isso, sabendo disso, Ele nesta noite nos convida a nos arrependermos diante dele. Aleluia. Pelos pecados que nós lembramos, sabemos que fizemos. Pelo pecado que nós não sabemos que fizemos, mas cometemos. Como que é isso? Esses dias eu não lembro, eu fiz uma atitude, minha esposa estava montando uma árvore de Natal na parede. E do lado dela, a mãe dela, ajudando. E eu tão intertido, pensando nas coisas, eu falei, amor, você quer que eu te ajude aí? Ela falou, não precisa, continua fazendo suas coisas. Aí eu virei para ela, amor, você quer que eu te ajude aí de novo? Falei de novo. E a mãe dela do lado, ajudando. Aí eu falei pela terceira vez, amor, não, mas você quer que eu te ajude? Quando eu falei pela terceira vez, quer que eu te ajude? Sem maldade, sem pensar. Minha sogra soltou as coisas no chão e saiu. Aí a minha esposa já olhou diferente para mim. Eu falei, meu Deus, olhar de águia. Tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu com sua mãe? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Você mesmo fez. Você magoou minha mãe. Eu falei, mas mãe, como? Ela está me ajudando. Você 3 vezes perguntou se eu queria que ajudasse, como se ela não fosse nada, como se ela não fosse ninguém, como se ela não estivesse já me ajudando. Aí eu fiz o quê? Eu pequei. Sem saber, eu magoei. E nós somos assim. Muitas das vezes, o
olhamos de uma forma que às vezes não estamos nem pensando, mas magoa, irmão. Magoa é uma atitude que nós temos entre nós, dentro da casa do Senhor e dentro de casa. E essas coisas também precisam de perdão, nós precisamos nos arrepender. Feche os teus olhos na presença. Soberano eterno Deus, Pai querido, Deus santo, Deus da glória. Senhor, eu sou apenas posse. Pai, de onde o Senhor me tirou, Senhor, e aonde o Senhor tem me colocado, Deus. Senhor, eu sou grato, Deus, mas sou ainda imerecedor de todas as tuas bênçãos. Pai, eu confesso diante de Ti, Senhor, que sou falho e pecador. Eu confesso, Senhor, diante da Tua igreja, a Tua igreja ora a Ti, Senhor, neste momento, Pai. Porque eu tenho certeza que aqui, Senhor, existem homens e mulheres que precisam de perdão. Homens e mulheres, Pai amado, que precisam, Deus amado, se arrepender, Deus, e receber de Ti, Pai amado, o perdão, Pai amado, das suas transgressões. Meu Deus querido, às vezes, Pai amado, não é, Senhor, algo que gera escândalo, mas é algo que entristece o Teu Espírito. Às vezes, Pai amado, não é algo, Senhor, que a igreja fique sabendo, ou que as esposas fiquem sabendo, ou que o marido fique sabendo, mas o Teu Espírito todas as coisas sabe, e por isso se encontra triste, e quer se afastar, Pai amado, porque nós o magoamos, Pai. Meu Deus, nesta noite, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venhas, Deus amado, novamente. E venha, Senhor Jesus, habitar naquilo que é Teu, Pai. O Senhor, Deus amado, venha sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja. E que cada filho e filha, Deus, Senhor, possa receber, Deus amado, a Tua presença, Senhor. E que esta madrugada, Senhor, seja algo notório e transformante. Meu Deus, que o Senhor venha mostrar que o Senhor se faz presente na vida dos Teus filhos, Pai. Meu Deus, que a comunhão, Senhor, venha ser abundante, Pai. Que o Senhor, Deus amado, Teu Santo Espírito, venha morar dentro dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.